E aqui no estúdio eu recebo o Celso Ataíde, fundador da CUFA, que esta semana apresentou os resultados de uma pesquisa inédita sobre as fases do racismo no Brasil. Bom dia, Celso. Quero começar conversando com você sobre alguns números dessa pesquisa. 94% das pessoas negras têm mais chances de serem abordadas de forma violenta. Quando a gente vê esse número, ele é muito expressivo. E como é que você recebe isso dia a dia, através de tantos anos de trabalho que você tem nas comunidades aqui do Rio de Janeiro? Na verdade, bom dia. Na verdade, a gente tem uma preocupação extrema em relação a isso, mas mesmo assim, essa pesquisa ela não mostra para nós, que somos pretos, nenhuma novidade. Só constata, na verdade, a nível científico, o quanto isso ainda é muito atual. Então, acho que a grande preocupação é que isso continua assim. A gente vive numa sociedade em que, até pouco tempo, o candomblé era por lei, proibido. A gente vive numa sociedade em que foi fundado, o Brasil foi fundado no modelo escravocrata, por exemplo. Então, hoje a gente vive ainda as marcas desse racismo histórico e estrutural. Então, isso continua acontecendo. Acho que a grande novidade é que essas pessoas estão reagindo a isso, a sociedade está pautando isso como uma grande política para que a gente possa discutir isso, como nesse momento aqui específico, e que a gente não viva de ciclo em que a gente discute isso em alguns momentos, quando algumas coisas acontecem. Então, a gente tem hoje muitas pessoas trabalhando de forma intensa para que essa realidade mude. A gente tem visto essas mudanças e, nesse momento, acho que a partir desses acontecimentos atuais, a gente também avança um pouco mais e espero que a gente nunca mais recue em relação a isso. Agora, tem outros números da pesquisa que eu também quero conversar com você. Uma pessoa negra tem apenas 9% de chance de conseguir um emprego e 15% de chance de entrar numa universidade. Quando a gente fala disso, de educação, de emprego, é aquela coisa do racismo como um todo, que entra em vários setores da vida de uma pessoa. Exatamente. Na verdade, como o racismo é estrutural, muitas pessoas não percebem, outras não se importam, e isso acaba sendo, na verdade, uma vantagem competitiva em relação a quem é branco, e eles, obviamente, que não estão muito preocupados com isso. Acho que a grande questão é hoje a gente perceber o quanto o racismo é prejudicial ao desenvolvimento do país, ao desenvolvimento econômico. Você tem hoje no país 118 milhões de negros e pardos. Se essas pessoas também evoluíssem socialmente, economicamente, o país também se desenvolveria junto. Então, você tem hoje, na verdade, uma parte da sociedade que ela é represada por conta desses preconceitos e você tem uma outra parte, um grupo que continua caminhando. Então, se a gente tivesse hoje as 215 milhões de pessoas que vivem no país, todo mundo desenvolvido, o país seria realmente uma potência e não seria um país onde os brancos têm oportunidade e os pretos algumas oportunidades apenas. E tem uma percepção interessante que eu gostaria que você explicasse para a gente, é que nessa pesquisa vocês colocaram fotos de pessoas brancas e negras. E a partir destas imagens é que as pessoas foram dando impressões sobre aquilo, né? A que resultados vocês chegaram? Eu acho que o que é importante também é porque quando os negros, muitas vezes, eles falam sobre esse preconceito, as pessoas acham que é mimimi, que é reclamação. Então, a gente fez essa pesquisa mostrando as fotos das pessoas e perguntando o que elas achavam, se aquela pessoa era uma engenheira, quem que é a engenheira nessa foto. Então, se tinha uma mulher, se tinha um homem negro, uma mulher branca, um homem branco, e as pessoas brancas e negras é quem, na verdade, diziam qual era a sua percepção em relação à atividade que aquelas pessoas exerciam. E aí, obviamente, que a grande maioria das pessoas achavam sempre que o preto ele era o faxineiro e o branco era o doutor. Então, essa é a percepção das pessoas e essa percepção é que precisa realmente mudar o mais rápido possível. E isso a gente também tem visto através do trabalho como Luana Djamila, Negagiza, MBB, uma série de pessoas são pretas que têm trabalhado isso, que não é uma coisa nova, mas hoje, quando a gente acabou de ver aqui agora, por exemplo, quer dizer, a informação que a gente também tem, que a base da pirâmide, as mulheres, todos os indicadores negativos são das mulheres negras que estão na base da pirâmide. E, justamente, essas mulheres negras do país é quem estão fazendo uma grande manifestação, uma grande mobilização e dando respostas muito objetivas com grandes movimentos. Então, eu acho que a gente não pode continuar reclamando, a gente tem que realmente mudar as regras desse jogo, porque realmente depende muito de nós, uma vez que nós somos maioria da população. É uma potência muito grande, né? A gente tem aqui mais um estudo ainda sobre preconceito
preconceito no trabalho. 36% dos brasileiros e 76% dos negros dizem conhecer alguém que já tenha sofrido preconceito, discriminação ou algum tipo de humilhação e deboche por causa da raça e cor dentro do ambiente de trabalho. E a renda de trabalhadores não negros chega a ser, em média, 76% maior do que os negros. Celso, fala pra gente, porque é uma diferença brutal. Acho que é importante em que, na medida em que você mostra esses números, aí você não pode nem contestar, porque na verdade são dados científicos, são estatísticas e eles estão aí. Mas a gente também precisa pensar que os negros hoje eles mobilizam a economia do Brasil em 40%. Então hoje você tem 1,9 trilhão de reais por ano é quanto os negros mobilizam a economia. Portanto, a gente representa 40% de toda a riqueza e de toda a produção desse país. Então, a gente representa muito. Nós somos maiores do que, a gente mobiliza mais do que 90% dos países do mundo se a gente transformasse os pretos do Brasil em uma comunidade, em um país. Então, a gente realmente é importante e normalmente são os pretos que não sabem desses números. Então, se a gente não consegue demover esses pensamentos, esses sentimentos a partir da generosidade dos outros, então a gente precisa, na verdade, se impor a partir de um movimento econômico de poder que nós temos no país. Sobre a educação, também eu acho que é importante a gente perceber o quanto a educação é importante, o quanto eu concordo que a única forma que a gente tem de resolver isso é através da educação, mas se não tiver uma educação efetivamente antirracistas, a gente só vai continuar reproduzindo os modelos de educação que a gente tem e que só vai ratificando a inferioridade dos pretos, inclusive nas escolas. A gente vai falar sobre educação e a importância